2 Crônicas, capítulo 6. Segunda Crônicas, capítulo 6, a partir do versículo 1. Nós já estudamos domingo passado, do versículo 1 até o versículo 11, que fala do 2 Crônicas 6, versículo 1 ao 11. Salomão fala ao povo, né? Nós vimos aí Salomão anunciando ao povo, né, a declaração do Senhor, a palavra do Senhor. Do versículo 12 em diante, até o final do capítulo 6, nós vamos ver a oração de Salomão, né? Salomão orando a Deus. Nós vamos ler novamente do versículo 1 até 11, só para que os irmãos possam se contextualizar no que nós vamos estudar hoje, né? Que é do versículo 12 em diante, da oração de Salomão. 2 Crônicas 6, versículo 1, diz assim a palavra de Deus. Então disse Salomão: o Senhor declarou que habitaria em nuvem espessa. Edifiquei uma casa para a tua morada, lugar para a tua eterna habitação. Voltou então o rei o rosto e abençoou a toda a congregação de Israel, enquanto ela se mantinha em pé, e disse: bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, que falou pessoalmente a Davi, meu pai, e pelo seu poder o cumpriu, dizendo: desde o dia em que eu tirei o meu povo da terra do Egito, não escolhi cidade alguma de todas as tribos de Israel para edificar uma casa a fim de ali estabelecer o meu nome. Nem escolhi homem algum para chefe do meu povo de Israel, mas escolhi Jerusalém, para que ali seja estabelecido o meu nome, e escolhi a Davi para chefe do meu povo de Israel. Também Davi, meu pai, propusera em seu coração edificar uma casa ao nome do Senhor, Deus de Israel. Porém, o Senhor disse a Davi, meu pai: já que desejaste edificar uma casa ao meu nome, bem fizeste em resolver em teu coração. Todavia, tu não edificarás a casa, porém teu filho, que descenderá de ti, ele a edificará ao meu nome. Assim cumpriu o Senhor a sua palavra que tinha dito, pois me levantei em lugar de Davi, meu pai, e me assentei no trono de Israel, como prometera o Senhor, e edifiquei a casa ao nome do Senhor, Deus de Israel. Nela pus a arca em que estão as tábuas da aliança que o Senhor fez com os filhos de Israel. Até aqui foi onde nós estudamos no domingo passado, né? Vocês viram aqui Salomão declarando a fidelidade de Deus em cumprir as suas promessas, que assim como Deus havia prometido que o descendente de Davi iria edificar a casa do Senhor, assim ele fez, né? Assim Deus cumpriu a sua promessa. E esse é um ponto muito importante que nós destacamos no domingo passado, para você observar o quanto Deus é fiel em cumprir as suas promessas. Outro destaque que nós fizemos no domingo passado foi no versículo 10, onde nós não vimos Salomão em momento algum trazendo glória para si mesmo. Foi uma coisa que nós destacamos lá. Se vocês lembrarem disso, vocês vão relembrar. Se não relembrar, é só assistir o estudo, está no YouTube. Que quando Salomão fez essa declaração no versículo 10, ele estava rendendo glória a Deus, por Deus ter usado ele, Salomão, para realizar essa obra, que era um desejo do pai de Salomão, Davi. Davi é quem tinha esse desejo de edificar essa casa ao Senhor, né, o templo. Aí Deus disse: não, você não vai edificar, quem vai edificar é o seu filho. No versículo 9 ele diz isso. E aí Deus cumpriu a palavra dele em Salomão, e Salomão reconhece isso, como prometera o Senhor, edifiquei a casa ao nome do Senhor. E isso eu chamei a atenção no domingo passado, e vou chamar a atenção hoje novamente. Tudo o que você fizer na sua vida, de bom, dedique a Deus, porque Ele é quem faz, Ele é quem realiza as grandes coisas na nossa vida. As bênçãos na nossa vida vêm de Deus, e não de nós mesmos. Lembre disso. Porque se você colocar isso na sua mente, você vai desenvolver um coração grato, agradecido a Deus por tudo que Ele tem feito em sua vida. E é isso que agrada ao Senhor, um coração quebrantado, compungido e contrito.
Nós vimos no estudo de ontem à noite, é por isso que não é bom faltar aos cultos, porque às vezes um culto liga ao outro, né? Um tema, um estudo, e a gente vai montando um quebra-cabeça bíblico, vamos dizer assim. No estudo de ontem à noite, nós observamos que a presunção do povo judeu trouxe juízo sobre ele. Presunção é você se achar o tal, né? Você se acha importante, como se você tivesse o poder e a força de empreender grandes obras na sua vida. E não é. Deus é quem faz tudo. Deus é quem realiza as grandes coisas na nossa vida. Salomão, humanamente falando, foi o homem mais sábio da face da terra, humanamente falando. Porque eu estou tirando Jesus dessa competição, né? A gente não pode comparar Jesus a nenhum ser humano. Mas, humanamente falando, Salomão foi o homem mais sábio da terra. E o homem mais sábio da face da terra fez o quê? Quando empreendeu algo tremendo. Ele dedicou a Deus. Entenderam? O homem mais sábio. Então, se você quer ser uma pessoa sábia, aquilo que você fizer de bom, dedique a Deus. Foi Deus quem fez na minha vida, não fui eu, foi Ele. Eu sou apenas um instrumento nas mãos do Senhor. Meditando nesse versículo, veio uma comparação, né, uma analogia interessante, que eu achei, pelo menos para mim, interessante. Por exemplo, você acha que um martelo, ele é uma ferramenta importante? Sim, né? Você pode fazer várias coisas com um martelo, não pode? Beleza. Mas o martelo sozinho, ele faz o quê? Faz nada. Entendeu? Precisa de alguém, né? Para ir lá e manusear esse martelo da maneira correta. Porque se você bater o martelo no seu dedo, é bom? Não, né? Quem já fez isso, né? Certo? Quem trabalha muito com martelo, aquilo lá acontece, né? Tem alguns que quebram o cabo do martelo também, né? Acontece aqui e lá. Então, se você parar para pensar, o martelo é uma ferramenta importante, mas sozinho não serve para nada. Precisa de alguém pegar ele e ir lá e executar aquela obra. Então, o martelo passa a ser uma bênção. Mas quem fez com que esse martelo fosse uma bênção? O operador do martelo. Então, vamos agora trazer para o contexto bíblico. Quem é o martelo? Nós, seres humanos. Quem é o operador do martelo? É Deus. Entendeu? Então, Deus é quem opera em nós para que nós possamos ser bênçãos nessa terra. Sem Deus, nós, martelos, fazemos o quê? Nada. A Bíblia diz, sem mim nada podeis fazer. Sem o Senhor Jesus, nós não temos valor algum, utilidade alguma nesse mundo. É por isso que nós falamos tanto para as pessoas, creia no Senhor Jesus, aceite a Jesus, proclame o nome de Jesus, testemunhe, porque nós sabemos biblicamente que os seres humanos sem Deus não servem para nada. É como apenas palha para o fogo do inferno. Não serve para nada. Um martelo que está sem utilidade, o que é que o dono do martelo faz geralmente? Joga fora. Não está servindo? Joga fora. Entenderam? Se o martelo tivesse poder, autoridade de decidir se ele quer ser usado pelo operador ou não. Entenda, vou tentar reformular porque às vezes confunde um pouco, né? Se o martelo pudesse dizer assim, ele tivesse vida, né? E o martelo dissesse, não quero ser que você pegue em mim não. O operador do martelo vai lá, eu quero lhe usar e para fazer uma obra. Aí o martelo dissesse, não quero não. Pegue em mim não, deixa eu quieto aqui, né? E o operador, não, então tá bom, não vou pegar em você, deixa aí você quietinho. Já que você não quer ser usado por mim, né? Fique quieto. Esse martelo ia servir para quê? Para nada. É o que acontece com a maioria dos seres humanos. O ser humano é como se fosse o martelo, que não serve para nada só. Aí o operador do martelo quer ir lá e usar esse martelo, que o operador é Deus. Aí o martelo diz, não, quero não. Ou seja, o ser humano diz, não quero Deus na minha vida não. Deixa eu quieto, deixa eu viver a minha vida. Só que ele sabe que a vida, ele não sabe, né? Que a vida dele sem Deus não serve para nada. Ele vai ser apenas jogado como lenha, como palha para o fogo do inferno. Aqui eu não estou julgando ninguém, estou fazendo uma comparação para a gente entender que nós sem Deus não dá.
para a gente entender com mais profundidade a importância de glorificar o nome de Deus em tudo que nós fazemos de bom na vida. De bom. De ruim é culpa nossa mesmo. Mas tudo que nós fazemos de bom foi Deus quem realizou em nós, porque nós somos o martelo. Mas Deus é o operador, Ele vai lá e faz grandes obras na nossa vida. Então, foi isso que Salomão entendeu. Ele entendeu que o que ele tinha feito de bom aqui, que foi a construção do templo, foi Deus quem fez na vida dele. Era uma promessa que Deus tinha feito e Deus cumpriu essa promessa. Concluindo essa parte, né? Acredito que deu para reforçar aí a memória, relembrar um pouco do estudo do domingo passado. E agora vamos adiante observando a oração de Salomão a partir do versículo 12. Pôs-se Salomão diante do altar do Senhor, na presença de toda a congregação de Israel, e estendeu as mãos. Ele ficou diante da congregação e foi orar a Deus. Um porquê explicativo, certo? Eu estou sempre falando isso porque, irmãos, existem 4 tipos de porquê na língua portuguesa. Se você não souber diferenciar um do outro, você se confunde e deixa de entender coisas importantes na Bíblia simplesmente pelo uso do porquê. Então, esse porquê que é junto e sem acento, ele é um porquê explicativo. Está explicando alguma coisa, dando uma resposta, certo? Não confunda. Tem um porquê separado, com acento e sem acento, e tem um porquê junto, com acento também, certo? Então, não confunda. Porquê junto e sem acento, do jeito que ele está aí, é um porquê explicativo, certo? Não vou explicar os outros 3 tipos de porquê, porque senão vai dar um parafuso na mente. Se a gente estudar os 4 tipos de porquê de uma vez, a gente fica sem compreender nenhum deles no final da história, né? Então, foque mais nesse daí, porque aqui você está entendendo que Deus está dando uma resposta, Deus está dando uma explicação para alguma coisa. Então, está explicando porque Salomão tinha feito uma tribuna de bronze de 5 côvados de comprimento, 5 de largura e 3 de altura, e a pusera no meio do pátio, pôs-se em pé sobre ela, ajoelhou-se em presença de toda a congregação de Israel, estendeu as mãos para o céu e disse: Ó Senhor, Deus de Israel, não há Deus como tu, nos céus e na terra, como tu que guardas a aliança e a misericórdia a teus servos, que de todo o coração andam diante de ti. Vá observando a forma como Salomão ora. Qual a primeira declaração de Salomão ao orar a Deus? Exaltando a Deus, não é não? Não há Deus como tu, nos céus e na terra. Não há. O Senhor é o único Deus. O Deus soberano, o Deus superior a todos os outros ídolos, na verdade. Que não são deuses verdadeiros, né? São deuses que não são deuses, os falsos deuses. Mas o Deus de Israel, que ele declara: ó Senhor, Deus de quem? De Israel. Não há Deus como tu. Quando você vir essa declaração na Bíblia, Deus de Israel, isso não quer dizer que o povo de Israel por completo é um povo obediente a Deus, certo? Coloque isso na sua mente. É o Deus de Israel por quê? Porque Deus escolheu o povo de Israel como Deus escolhe o martelo para usar. Deus escolheu o povo de Israel para usar na humanidade, para abençoar as nações. Certo? Deus de Israel é por isso, não porque todo Israel serve a Deus fielmente, verdadeiramente, não. Deus escolheu aquele povo. Então, se você olha para a nação de Israel, estuda a história do povo judeu, você vê a mão de Deus sobre aquele povo. Por isso que Deus escolheu um povo, não foi à toa, aleatoriamente, irmãos. Deus tinha um propósito para escolher um povo, para ser o seu povo. Para quê? Raciocine comigo. Você consegue ver Deus? Não. A Bíblia diz que Deus é espírito. Ninguém jamais viu a Deus, porque Deus é espírito. Ele diz: por isso importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Beleza, você não pode ver a Deus fisicamente, não pode. Então, como que eu vou acreditar que Deus tem esse poder tão grande que a Bíblia diz que Ele tem? Pela fé. Eu confio que isso é verdade, não é isso? Pronto. E como que eu consigo provar para as nações, ou para quem eu prego o Evangelho, que essa minha fé é verdadeira? Certo. Quem não crê na palavra? Ah, eu não creio na Bíblia. A Bíblia é papel, cabe tudo, aguenta tudo. Eu não creio nessa palavra. Como que eu vou mostrar para a pessoa que esse Deus é real, se ninguém vê Deus? E aí aqui, ó.
Deus escolheu um povo para agir por meio daquele povo, e as pessoas, ao ver o que acontece na vida daquele povo, conseguem enxergar Deus naquele povo. Se você for uma pessoa racional, que vai refletir no que está acontecendo, o que já aconteceu na história de Israel, você vai ver, não pode. Não pode ser simplesmente a força humana naquele povo. Tem que ter algo por trás disso. Entendeu? Tem que ter algo por trás disso. Não é simplesmente a força humana. Então Deus mostra quem Ele é pela criação. Você pode pregar para uma pessoa, mostrar a criação, os grandes feitos de Deus, certo? Mas e quem não crê na criação? Um evolucionista, né? Que diz, o mundo veio de uma explosão, o Big Bang, nós viemos do macaco, né? Não sei por que parou de evoluir, segundo eles. Não sei. Se é uma evolução, tinha que continuar, né? Mas tudo bem. Quem não crê na criação, não vai dar crédito. Quem não crê na Bíblia, não vai dar crédito na Bíblia. Não adianta mostrar a criação para quem não crê na criação, que ele não vai aceitar que é de Deus. Entendeu? Mas existe um povo que você pode apontar para aquele povo e deixar o ser humano indesculpável. O que acontece naquele povo, humanamente, é impossível de acontecer. Humanamente. Entendeu? Então você vê a ação miraculosa de um Deus, do único Deus, naquele povo. É uma outra forma. Você observa como Deus é maravilhoso, né? Ele dá várias ferramentas para nós evangelizarmos, para nós mostrarmos a grandeza dele para as pessoas que não o conhecem ainda. Deu a Bíblia, né, que o irmão citou, a Bíblia é uma ferramenta, mas tem aqueles que não creem. Então qual é a outra saída? A criação. Mas quem não crê na criação? Tem um povo. Tem a história. Entenderam? A própria história vai mostrar Deus agindo em um povo. Então, por isso que você vê várias vezes na Bíblia, a Bíblia relatando isso, deixando isso em destaque. O Senhor, o Deus de Israel, é mais uma ferramenta que Deus deixou para nós. Isso sem contar da obra dele, né? De usar um povo para trazer por meio desse povo a Bíblia, que é a palavra dele, e o Salvador, que é o Senhor Jesus Cristo. Sem falar nisso, né? Não há Deus como tu. Então, Salomão, a primeiro instante, ele está reconhecendo a grandeza de Deus, o poder de Deus. Se você observa no contexto do próprio versículo, quando ele diz, não há Deus como tu, ele está engrandecendo a Deus. Automaticamente, quando ele diz Deus de Israel, ele está também engrandecendo a Deus. Pelos grandes feitos que Deus tem feito sobre aquele povo também. Então, não há Deus como Deus de Israel, nos céus e na terra, como tu que guardas a aliança e a misericórdia do teu servo. Deus, ele é o quê? Ele guarda a aliança. Isso mostra qual característica de Deus? A fidelidade, não? Ele guarda a aliança. Se ele faz uma aliança com você, ele guarda. É como um casamento. Você, quando casa, coloca o que no dedo? Uma aliança. Isso aqui é dizendo que você vai guardar essa aliança por toda a vida, até que a morte separe. Para você ser fiel, você tem que manter essa aliança. Não somente no dedo, né? Mas você ser fiel em todo o casamento. Se você trai a sua esposa, a esposa trai o marido, então você quebrou a aliança. Deus não quebra as suas alianças, ele é fiel. Então, Salomão está reconhecendo isso também. O Senhor é fiel em cumprir as suas promessas, em guardar as suas alianças. Ele não quebra as alianças feitas. Então, em um versículo só, irmãos, você aprende várias coisas na oração. Engrandecer a Deus, reconhecer que Deus dá uma ferramenta para nós mostrarmos a grandeza dele para as pessoas, mostra que Deus é fiel, isso na oração. Você, ao orar, você pode fazer tudo isso. Certo? Primeiramente, ele está fazendo isso. O que nós geralmente fazemos quando vamos orar? Nós começamos fazendo o quê? Pedido, não? Geralmente o ser humano faz assim, Senhor, vou orar, muito obrigado. Quando diz muito obrigado, né? Eu já criei no automático, agradecer logo, primeiro. Mas tem muita gente que não ora primeiro agradecendo, é logo pedindo, aí esquece até de agradecer, né? Não estou julgando ninguém, certo? Eu estou só ensinando como é a maneira certa de orar. Não é começar pedindo, é começar agradecendo, engrandecendo o nome de Deus, agradecendo pelo que ele tem feito e engrandecendo o nome do Senhor. Foi assim que Salomão orou, certo? Não estou dizendo que se você começar a orar
pedindo, você está errado na sua oração, você está pecando. Não, estou dizendo isso não. Eu estou dizendo que se você quer orar de uma forma mais alinhada com o que a Bíblia ensina, não comece pedindo. Tá? Deixe os pedidos para o final da oração. Eu estou dizendo isso porque às vezes pode ser se martirizado. Chega aqui, eita rapaz, tem 10 anos de crente, passei 10 anos orando errado, né? Ou pedir perdão a Deus. Não é um pecado, mas você pode corrigir, né? A forma de orar para que você esteja mais em paz, que está orando segundo Deus ensina na sua palavra. Aí ele continua falando da fidelidade de Deus, né? Que cumpriste para com teu servo Davi, meu pai, o que ele prometeste. Pessoalmente o disseste, pelo teu poder o cumpriste, como hoje se vê. Estava ali a prova de que Deus era fiel em cumprir suas promessas, porque o templo estava construído por Salomão, que era filho de Davi. Deus fez a promessa a Davi e cumpriu no filho dele, Salomão. Fez a promessa a Davi que o filho é quem edificaria o templo, né? E assim ele cumpriu. Então, engrandece a Deus e reconhece a fidelidade de Deus. Em reconhecer a fidelidade de Deus, automaticamente ele está ainda engrandecendo a Deus, é ou não é? Quando você reconhece a fidelidade de alguém, você está engrandecendo aquela pessoa. Então, reconhecendo a fidelidade de Deus, você está engrandecendo a Deus. Agora, pois, ó Senhor, Deus de Israel, faze a teu servo Davi, meu pai, o que lhe declaraste, dizendo, não te faltará sucessor diante de mim, que se assente no trono de Israel, contanto que teus filhos guardem o seu caminho, para andarem na lei diante de mim, como tu andaste. O silêncio é proposital, certo? Que é para sentar na memória, na mente, o que você leu. Preste atenção. Salomão está dizendo, Senhor, o Senhor declarou algo a Davi que não faltaria sucessor. Não era assim? Beleza. Tem algum critério para não faltar sucessor a Davi ou não? Deus colocou algum critério ou foi incondicional? Independente do que aconteça, Davi, eu vou deixar um sucessor diante de mim, da sua família. Os seus filhos aí, neto, bisneto, tataraneto, vão sempre se assentar no trono de Israel. Tá aí, ó. Que ele se assente no trono de Israel. Sempre, independente de qualquer coisa. Foi assim que Deus disse? Sim ou não? Vamos ler o versículo de novo? É por isso que eu dei um tempinho para você refletir. Porque às vezes você lê alguma coisa na Bíblia e acha que entendeu. E na verdade não. Eu estou dizendo você, mas eu estou falando comigo. É porque é mania de professor, né? Falar, você tem que fazer isso. Menino, cala a boca, menino. Né? Mas eu me incluo. Porque às vezes eu leio um versículo e não entendo. Eu tenho que ler 10 vezes. 15 vezes, às vezes, para conseguir entender. Tem que ir no comentário bíblico. Certo? Isso é normal do ser humano. Você lê a Bíblia uma vez, um versículo uma vez, não entender, é normal, viu? Não é porque você é burro, é analfabeto, é não sei o que, não. Porque às vezes a gente tem essa mania, eu sou burro, não entendo. Se fosse assim, eu era o mais burro de tudinho. Que eu leio uma vez e não entendo, eu tenho que ler 10 vezes, certo? Exatamente. Entenderam? Agora, pois, ao Senhor Deus de Israel, faze a teu servo Davi, meu pai, o que ele declaraste, dizendo. Então, Deus disse, né? Salomão está relembrando, não é que Deus esqueceu, mas ele está relembrando na oração algo que Deus havia prometido, declarado. Não te faltará, Davi, Deus falando para Davi, né? Aqui Salomão está repetindo o que Deus falou para Davi. Não te faltará sucessor diante de mim, que se assente no trono de Israel. Contanto, ó, uma condição, contanto que teus filhos guardem o seu caminho, para andarem na lei diante de mim, como tu, Davi, andaste. Lembre que Salomão está repetindo as palavras de Deus. Por isso que é como... Aqui, a partir desses 2 pontos aqui, é como se fosse Deus falando com Davi. Mas é Salomão que está orando, mas Salomão está repetindo o que Deus tinha dito para Davi. Então, bote na sua mente que aqui é um diálogo entre Deus e Davi agora. Não te faltará sucessor diante de mim. Não é Deus falando com Davi. Que se assente no trono de Israel, contanto que teus filhos guardem o seu caminho. Tem que guardar os caminhos de Davi, os caminhos de Deus, seguir os passos de Davi, que andou segundo o coração de Deus. Não está falando do pecado de Davi. Não era para os filhos de Davi pecar como ele pecou. Entenderam? Para ser fiel, guardar os mandamentos de Deus. Para andarem na lei diante de mim, de Deus, né? Como tu, Davi, andaste. Então, observe que tem uma condição. Agora faça a reflexão.
Quando nós não conhecemos a Bíblia, o Evangelho, a gente tem a mania de fazer o quê? Deus é amor, não é? Paz é amor, né? Deus é amor, ninguém vai para o inferno, porque Deus é bom, então a gente pode fazer o que quiser, e aí quando a gente morrer, Deus vai levar nós para o céu, porque Deus é bom, Deus é maravilhoso. É assim? Na realidade, não. Deus é amor? Sim, Deus é amor, Deus é misericordioso, mas Deus é justo. Ele não vai levar para o céu uma pessoa que não quer nada com Ele. E você demonstra que quer algo com Deus quando? Ou enquanto você está vivo. Enquanto você está vivo, você demonstra que não quer nada com Deus, como você quer ir para o céu? Lembra do que nós estudamos ontem? Na presunção de Israel? Deus fazia essa pergunta, lembra? Você vai reinar? Não. Com esse comportamento? Não. Deus falou para o povo dele isso. Então, como que a pessoa quer ir para o céu se não quer andar com Deus? Certo? Então, preste atenção. É bem verdade que não necessariamente existe um tempo de dizer assim, eu preciso andar 20 anos com Deus para ir para o céu. Não, porque a salvação não é por obras. O tempo que você anda com Deus não é o que vai determinar se você vai para o céu ou não. Lembra daquela parábola dos lavradores ali? Que daquele senhor, né, que contratou os servos para trabalhar, vocês lembram? Na primeira hora lá, na sexta hora, tal, na terceira hora, né? Até a 1/10 hora. Na última hora de trabalho, ou seja, no último suspiro, pessoas ainda são salvas. Aí você vai e faz a conexão com o ladrão na cruz, que foi salvo no último suspiro. Na 1/10 hora, no final da vida. Mas ele reconheceu no final, enquanto ainda havia tempo de se arrepender, ele reconheceu que precisava andar com Deus. Só que ele não andou com Deus, porque não deu tempo, né? Ele já estava empendurado na cruz. Mas ele reconheceu. Aí uma prova clássica, aquele texto para mim é o maior exemplo de salvação. Porque mostra que não é por obras. Não deu tempo daquele ladrão fazer mais nada para Deus. Mas estava empendurado, dali ele expirou, morreu. Certo? Não é por obras, mas Deus quer que você entenda de maneira racional o que é o certo a se fazer e você se entregue a Cristo. Não é por emoção, irmãos. É por razão. Você tem que entender racionalmente o que você deve fazer. Versículo 17. Então vocês entenderam que Deus prometeu, mas tinha um critério. Os filhos de Davi têm que guardar o caminho do Senhor para receberem essa bênção. Agora também, ó Senhor, Deus de Israel, cumpra-se a tua palavra que disseste a teu servo Davi. Mas de fato habitaria Deus com os homens na terra? Eis que os céus e até o céu dos céus não te podem conter, quanto menos esta casa que eu edifiquei. Salomão está fazendo o que aqui na sua oração? Reconhecendo a grandeza de Deus, né? Não, nós vamos fazer esse templo aqui, mas eu sei que Deus não vai habitar aqui literalmente, porque Deus, ele é tremendo. Nem os céus dos céus podem conter o Senhor. E aí eu não pesquisei o tamanho dos céus, né? Porque veio na mente agora, rapaz, eu devia ter pesquisado o tamanho para trazer as medidas, né? Mas eu lembro bem da distância do planeta Terra até o Sol. Só do planeta Terra até o Sol. Quem sabe a distância? 150 milhões de quilômetros. E quem viaja muito sabe que é chão, viu? 150 milhões de quilômetros. Brinque não. Vou fazer só uma conta grosseira aqui para vocês entenderem, ó. 150 milhões, ó. É isso aí, ó. Esse número, 1.000 milhões, 150 milhões. Dividido para 6.000 quilômetros, que é você ir a São Paulo e voltar de ônibus. Dá 25.000 viagens. Entendeu isso? 25.000 viagens a São Paulo. Ir e voltar, não é só ir não, é ir e voltar. A distância daqui para o Sol. Só daqui para o Sol, viu? Aqui para o Sol. E está longe de chegar no céu dos céus, no final. Certo? Se você dividir isso aqui por 365 dias, como se você fosse a São Paulo e voltasse todo dia, seria 68 anos.
viajando todo dia para São Paulo, indo e vindo, todo dia. 68 anos. Entendeu a distância daqui para o Sol? 68 anos viajando para São Paulo todo dia. Aí você chegaria no Sol. Entenderam? E aí a Bíblia diz: os céus dos céus não te podem conter. Dá para você? Será que você consegue imaginar o tamanho de Deus? A grandeza de Deus? Não dá, não cabe na nossa mente, irmãos. Não cabe. É por isso que a Bíblia diz que os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos e os caminhos de Deus são mais altos que os nossos caminhos. Por que eu estou enfatizando isso? Para você e nós entendermos, irmãos, que na oração nós temos que focar no engrandecimento de Deus. Nós temos que reconhecer essa grandeza de Deus. Nós temos que engrandecer o nome do Senhor. Enquanto estamos orando, temos que engrandecer o nome de Deus. E não somente enquanto estamos orando, mas na nossa vida diária. Porque a oração, a palavra composta. Eu falo com Deus e ajo. Eu tenho que agir. Então, se eu engrandeço a Deus na minha oração, eu tenho que engrandecer a Deus na minha vida prática. É isso que eu entendo e tiro como lição para a minha vida aqui da oração de Salomão. Atenta, pois, para a oração de teu servo e para a sua súplica, ó Senhor, meu Deus, para ouvires o clamor e a oração que faz o teu servo diante de ti. O que é que Salomão está fazendo nesse versículo? Com a garganta mais seca hoje. Vou dar tempo para vocês pensarem enquanto eu bebo água. O que Salomão está dizendo nesse versículo? Está declarando o que a Deus? Nós estamos numa escola, eu não estranho não. O culto é um pouco diferente do culto à noite, certo? Atenta para a oração de teu servo e para a sua palavra-chave. No texto você tem que ir encontrando as palavras-chave para você clarear o que é que aquilo quer dizer. Então Salomão está querendo fazer o quê? Suplicar ao Senhor. E ele está clamando a Deus para ficar atento à oração dele, a oração de Salomão. É como Salomão dizendo a Deus: Senhor, pelo amor de Deus, né? Não é assim que a gente suplica geralmente, né? Pelo amor de Deus, escute a minha oração. Mais ou menos essa ideia, tá? Aí ele diz: ó Senhor, meu Deus, para ouvires o clamor. Essa palavra significa o quê? Dá a ideia de quê? Humilhação, não é ou não é? Quando você clama a alguém, você está como se fosse implorando a alguém, não é não? Implorando a alguém para fazer alguma coisa por você. Quando você assiste um filme, geralmente, né? Que uma pessoa vai matar outra. O outro que vai morrer diz o quê? Está clamando, não é não? Implorando: não faça isso não, pelo amor de Deus, eu tenho família, né? Tá clamando, implorando para que aquela pessoa tenha misericórdia dela, é ou não é? Essa é a ideia. Salomão está clamando ao Senhor: Senhor, pelo amor de Deus, fica atento à minha oração, à minha súplica, para ouvir o meu clamor, a minha humilhação diante do Senhor e a oração que faz o teu servo diante de ti. Eu estou focando um pouco mais, irmãos, em alguns termos para você entender, às vezes, a profundidade. Porque às vezes a gente lê rápido, né? Você não entende nada. E às vezes você precisa ler a Bíblia. Não estou dizendo todo dia você vai ler 10 capítulos fazendo isso, porque senão você vai viver só fazendo isso mesmo. Não vai trabalhar, não vai comer, não vai dormir, não vai fazer nada. Mas alguns textos, tire alguns versículos para você meditar na profundidade, nas palavras. Se você não sabe o que significa a palavra, abra um dicionário. Hoje tem a facilidade de você abrir no celular o dicionário, né? Ali no Google mesmo, você bota lá clamor, significado, vai te dar o significado. E quando você entende o significado das palavras, clareia mais a mente. Eu não sei o que significa súplica. Vai lá no pai dos inteligentes, que antigamente o pessoal chamava pai dos burros, né? Mas não é não. E burro não lê dicionário, é o pai dos inteligentes mesmo, que querem buscar conhecimento. Você vai lá, eu aprendi o que significa súplica. Então quer dizer que Deus, que Salomão está falando com Deus para fazer isso com ele. Tá, agora eu entendi, né? Você precisa buscar esse conhecimento também, mais detalhado, às vezes. Então Salomão aqui, ele
está clamando ao Senhor para ouvir a oração dele, né, de Salomão. E qual o propósito? Que Salomão está clamando ao Senhor para fazer isso. Aí ele diz: para que os teus olhos estejam abertos dia e noite sobre esta casa, sobre este lugar, do qual disseste que o teu nome estaria ali, para ouvires a oração que o teu servo fizer neste lugar. Então, Salomão está clamando a Deus para ouvir a oração. Ouve, pois, a súplica do teu servo e do teu povo de Israel. Agora Salomão não está clamando mais somente para Deus ouvir a oração dele, de Salomão, mas também do povo. Também do povo. Até aqui, irmãos, observe, nós estamos lendo esse contexto desde qual versículo? Do 12, não é? Nós já estamos no versículo 21. O que foi que Salomão pediu para ele? De coisas materiais, aqui, até aqui. Né? Zero, nada, né? De coisas materiais, nada. Ele não pediu saúde, ele não pediu um carro, uma moto, uma casa, ele não pediu bens materiais, não pediu um emprego, não pediu dinheiro, nada. Só que, se você parar para observar, eu vou tentar resumir, né? O que eu entendo que Salomão está pedindo até aqui é um estreitamento no relacionamento com Deus. Deus ouvia a oração, Salomão engrandece o nome do Senhor, então Salomão está querendo estar mais próximo de Deus. Até aqui o que eu estou entendendo, certo? Nada material ele pediu, nada, só coisas espirituais. E aí agora ele clama pelo povo, né? Ouve, pois, a súplica do teu servo e do teu povo de Israel, quando orarem neste lugar, né, o templo. Ouve do lugar da tua habitação dos céus, ouve e perdoa. Salomão já está pedindo perdão, irmãos, pelos pecados que eles vierem a cometer, tanto ele como o povo. Você está entendendo agora por que ele fala isso? Ó? Ouvires a súplica, o clamor, o coração quebrantado, coração humilhado. É assim que nós devemos orar ao Senhor, quebrantados, humilhados, já com a mentalidade que nós somos pecadores e precisamos de perdão. Aí eu digo não entendo porque é a maneira de falar, né? Mas a gente entende, na verdade. Mas eu vou falar, não entendo por que algumas igrejas ficam ensinando os irmãos a orar. Exija a sua bênção. Ore, exija para Deus lhe dar a sua bênção. Exigir o quê, irmãos? Você não vê os homens de Deus orando e exigindo nada, não. Você vê os homens de Deus clamando, suplicando, implorando a Deus por o quê? Por perdão. Ou seja, reconhecendo que são pecadores, precisam de perdão dos pecados. Como que eu vou exigir algo de Deus? Eu, miserável pecador, exigir alguma coisa de Deus, como se eu estivesse mandando em Deus e Deus fosse obrigado a me ouvir. Eu entendo que é um entendimento errado das Escrituras. Quando você diz, exija a sua bênção. Não vejo isso na Bíblia, em lugar algum. Você pode relembrar das promessas que Deus fez, como Salomão fez aqui. Lembra, Senhor, né, do que prometeste a meu pai, teu servo Davi e tal. Ou seja, está na tua palavra que o Senhor prometeu isso. Então estou clamando, Senhor, agora que isso se cumpra. Mas está lá na Bíblia. Deus prometeu. Eu estou clamando por uma promessa de Deus. Não exigindo também que Deus fale, Senhor, o Senhor prometeu, agora faça, viu? Se o Senhor não fizer, eu não vou mais na igreja, não. Que crente é esse? E tem muitos, viu? Não estou dizendo que são crentes, né? Mas pessoas que vão à igreja que fazem esse tipo de oração. E se Deus não fizer o que eu estou querendo, eu não vou mais para a igreja. Ou então joga com Deus assim, Senhor, se o Senhor fizer isso, aí eu vou para a igreja. Né? A criança mimada, exatamente. A pessoa que não entendeu quem é Deus. A pessoa que ora assim, na verdade, ela não entendeu quem é Deus. Não entendeu. Certo? Não entendeu. Então, Salomão já pede, perdão, por ele e pelo povo.
Quando alguém pecar contra o seu próximo e lhe for exigido que jure, e ele vier a jurar diante do teu altar nesta casa, ouve tu dos céus, age e julga a teus servos, dando a paga ao perverso, fazendo recair o seu proceder sobre a sua cabeça e justificando ao justo, para lhe retribuir segundo a sua justiça. E por aí segue, né? Agora daqui para frente ele vai começar a colocar algumas situações e como se fosse assim, não é ele dizendo como Deus deve agir, porque Deus já sabe. É como se fosse uma ideia de que ele está mostrando como Deus vai agir. E podemos dizer também que é a vontade dele que ele age dessa forma, né? A vontade de Salomão que Deus haja dessa forma. Não necessariamente Deus vai agir conforme o ser humano quer, que a gente sabe que Deus vai ouvir segundo a vontade dele, não é segundo a minha vontade. Agora, se isso aqui que Salomão está pedindo for segundo a vontade de Deus, Deus vai agir assim. Certo? Essa é a importância de conhecer a palavra de Deus para que você possa ter as orações atendidas. Ter oração atendida, irmãos, não é só fazer como um menino mimado, não, ficar ameaçando a Deus, não. Ter as orações atendidas é você entender a vontade de Deus e pedir que a vontade de Deus seja feita na sua vida. Aí sim Deus vai atender, porque é a vontade dele. Agora, se eu orar fora da vontade de Deus, eu não tenho nenhuma garantia de oração atendida, não. Não posso me iludir achando, não, eu sou crente, eu vou para a igreja, eu dou dízimo, eu faço isso, faço aquilo outro, né? Às vezes, geralmente, a gente é muito materialista, aí diz logo assim, não, eu dou o dízimo, então, como se eu estou pagando, né? Coitado, né? Está iludido, irmãos. Não é assim que se relaciona com Deus, né? Não é assim. Deus não é materialista, Deus não é avarento, Ele é o dono do ouro e da prata, dono de tudo. Não precisa de dinheiro. Irmão, então por que a gente oferta? Por que a gente dá o dízimo e tal, né? Para que a obra de Deus possa continuar na terra. Porque, infelizmente, sem dinheiro não tem como continuar, né? Não tem como pagar energia, não tem como manter a estrutura da igreja, não tem como fazer várias coisas. Não tem como ajudar um missionário, por aí vai. Então, por isso precisa de dinheiro, mas não é Deus que precisa. Somos nós que precisamos do dinheiro. Nós que eu digo, não, eu pastor. Nós crentes é que precisamos do dinheiro da igreja. Em que sentido? De me sentir útil. De saber que Deus está usando dos recursos que Ele mesmo me deu. Ele está me dando a oportunidade de usar desses recursos para abençoar outras pessoas. Então é um benefício para mim mesmo que contribuo. Entendeu? Não é Deus que precisa. Então não adianta ficar com esse negócio, porque eu pago o dízimo. Pago, né? Como se fosse alguma coisa. Tivesse algum mérito nisso. E eu posso exigir isso de Deus. Não se iluda. Deus não vai te dar alguma coisa porque você dá o dízimo. Porque você dá a oferta. Não. Ele vai te dar se for vontade dele. Se for a vontade dele, ele dá. Certo? E às vezes a gente fala algumas coisas que não é bem o que a gente queria ouvir, né? Mas essa é a verdade. Certo? Não se iluda que você dá o dízimo, dá ofertas e acha que vai receber de Deus por causa disso. Não. Não é assim. Certo? Você age, você faz isso porque você entende que é uma forma de ser grato a Deus pelas bênçãos que Ele já tem lhe dado. Aí sim você está tendo o entendimento correto do porquê ofertar e dizimar. Aí sim. Mas vou dar para eu receber de Deus, está igual o menino mimado, né? Que o irmão falou. Eu vou dar para o Senhor me dar. Não. Ele já te deu. Não está lhe devendo nada não. Certo? Deus não é devedor de ninguém. Não é. Nós aqui devemos a Ele graças, glórias, louvor e a nossa própria vida em si, né? Ainda quanto mais os nossos recursos. Aí é que nós estamos devendo a Ele mesmo, que foi Ele quem nos deu, né? Então, irmãos, se nós possamos meditar sobre isso, né? Você pode ler em casa como exercício. Chega em casa, leia novamente, relaxe a mente primeiro, né? Porque às vezes é muita informação. Relaxe, beba uma água, almoce, tira um cochilo. Quando você acordar, aí você lê novamente. 2 Crônicas 6, com cuidado, relembrando o que é que da oração de Salomão, como que Deus orou, como que Salomão orou a Deus, qual o propósito de Salomão na oração, né? Por aí vai, para você fixar esse conteúdo, porque a forma como nós oramos, irmãos, é muito importante você saber orar da maneira certa, para você não estar errando na oração. Lembra que a ordem, vamos dizer assim, não é tão importante, a questão da ordem, se eu peço primeiro, agradeço primeiro. Mas a forma como você ora é importante. Forma como ora. Não que Deus seja um mimimi, né? Mas você ter aquela consciência de que eu estou orando
da maneira correta, porque eu estou reconhecendo quem é Deus e estou reconhecendo quem eu sou. E aí você se põe no seu lugar. Aí é melhor você agir como crente quando você sabe quem você realmente é e sabe quem é o Deus a quem você está servindo e orando. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai amado, muito obrigado pela bondade do Senhor em nossas vidas, Pai. Pedimos perdão por todos os nossos pecados. Te agradecemos, Senhor Deus, pela Tua santa palavra que nos ensina a maneira correta de como devemos orar, falar ao Senhor. Sabemos que não somos dignos, Senhor Deus, nem de dirigir uma só palavra a Ti, porque o Senhor é o Deus de Israel, o Criador dos céus e da terra, o Todo-Poderoso, Pai. Então, pedimos a Ti, ó Pai, pelas Tuas misericórdias sobre as nossas vidas, para que possamos honrar e glorificar o Teu santo nome a cada dia. Nos oramos em nome do Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Bom dia a todos, irmãos, e até a noite, se Deus quiser.